Olá, meu amigo. Estamos aqui para continuarmos a trabalhar com os chamados direitos fundamentais, que é o alvo do nosso estudo neste encontro. E estamos trabalhando aí com regras gerais acerca dos direitos fundamentais. Então, neste momento, vou lhes apresentar mais algumas regras gerais que costumam ser cobradas em prova. Nós temos aqui algumas questões bastante relevantes aí em relação aos direitos fundamentais, inclusive com uma incidência bem forte. Primeiro tema que eu quero trabalhar com vocês diz respeito às chamadas dimensões dos direitos fundamentais. É possível que na sua prova outro termo seja apresentado como sinônimo de dimensões, que são as gerações. Se você encontrar gerações ou dimensões, tanto faz, são sinônimos. Só que a doutrina mais moderna tem preferido a utilização do termo dimensões, exatamente para evitar que se imagine que, por meio de gerações, uma geração substituía a outra. Quando nós falamos em dimensões, nós queremos dizer que o caráter dos direitos conquistados ao longo do tempo, eles têm um caráter de complementação. Então, uma dimensão foi complementando os direitos da dimensão anterior. Mas aí você pode estar pensando, Daniel, não entendi nada que você falou, porque eu não sei o que é dimensão, não é verdade? Olha só, dimensão dos direitos fundamentais é uma verdadeira análise histórica da construção desses direitos. Então, com o passar do tempo, a humanidade ela foi pleiteando, foi conquistando, foi lutando por novos direitos. E nisto a doutrina tem conseguido encaixar e dividir este período de conquista em dimensões dos direitos fundamentais. Nós vamos trabalhar com aquilo que há de mais moderno em termos de dimensões de direitos fundamentais, apesar de algumas delas não terem ainda sido cobradas em prova. Mas, por ser uma coisa mais recente, é possível que a qualquer momento você encontre na sua prova. Nós vamos trabalhar aí com 5 dimensões dos direitos fundamentais. A primeira dimensão dos direitos fundamentais é a chamada dimensão da liberdade. Como assim, Daniel, liberdade? São os primeiros direitos conquistados pela humanidade, os direitos de liberdade. São aqueles direitos que foram conquistados como o sentimento mais almejado à época. É só você se reportar historicamente, aquela matéria que a gente estudou na quinta série, sexta série, onde você tinha imperadores, você tinha, em alguns lugares do mundo, pessoas que detinham todo o poder sobre o restante da coletividade. E isto permitia que essas pessoas poderosas excedessem esses limites ou a atuação do seu poder. Eles eram geralmente arbitrários. Um cara só, ele criava a lei, ele executava a lei e julgava quem não executasse aquela lei. Então, isso dava margem para a arbitrariedade muito forte. Por esse motivo, historicamente, nós podemos relembrar de vários acontecimentos que demonstraram este poder autoritário do Estado. O direito de primeira dimensão ele vem como um primeiro nível de direito fundamental, um primeiro grupo de direitos fundamentais que visavam impor limites à atuação do Estado. Então, quando você garante a liberdade ao indivíduo, o Estado passa a não poder interferir nessas liberdades. Daí a doutrina dizer que os direitos de primeira dimensão são direitos individuais. E por que individuais? Porque cada direito que foi sendo concedido no que tange à primeira dimensão objetivava atingir cada indivíduo em espécie dentro da sociedade. Daí o caráter individual dos direitos de primeira dimensão. Outra característica importante que a doutrina aponta é que os direitos de primeira dimensão, além de individuais, eles vão funcionar como uma verdadeira defesa. Uma verdadeira defesa do indivíduo em relação ao Estado. Então, os direitos de primeira dimensão criam um bloqueio, uma proteção do indivíduo em relação aos atos do Estado. Na mesma medida, o Estado fica impedido de agir diante da garantia de liberdades. É só você imaginar. Imaginemos um Estado onde você tem liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade religiosa. Diante desta liberdade como garantia fundamental, o Estado não pode impor o exercício, a crença em uma só determinada religião. É por isso que a liberdade, ou seja, os direitos de primeira dimensão, eles
vão ter um caráter negativo. Negativo em que sentido? O Estado ele passa a ter uma postura negativa diante dos indivíduos. Uma postura negativa que o impede de agir diante da norma prescrita dos direitos fundamentais. Então, nós temos aqui algumas palavrinhas mágicas que são verdadeiras características dos direitos de primeira dimensão, que é uma dimensão que já foi cobrada em prova. Tranquilo? Podemos então agora ir para a segunda dimensão? A segunda dimensão, ela tem um objetivo muito claro de corrigir eventuais distorções provocadas pela primeira dimensão. É só você imaginar o seguinte: quando você concede liberdade para as pessoas que estão numa sociedade, a tendência é que algumas pessoas consigam se sobrepor sobre as outras, tendo em vista que você tem um ambiente de liberdade. Além de ter um ambiente de liberdade, deve-se ressaltar aqui que o Estado, na primeira dimensão, ele fica afastado da sociedade. Então ele não exerce o seu papel regulador nas relações sociais, de forma que as relações ficam sendo coordenadas pelas próprias pessoas, tendo em vista que vigora a liberdade. Ora, se eu dou liberdade para os indivíduos de uma sociedade, inevitavelmente eu vou provocar um fenômeno chamado de desigualdade social. É isso mesmo. Então, os direitos de segunda dimensão, como eles vêm para corrigir estas desigualdades, nós dizemos que eles são direitos de igualdade. Direitos de igualdade. Direitos de igualdade que agora não tem como objetivo atingir cada indivíduo em si, mas toda uma sociedade. Então nós dizemos que os direitos de segunda dimensão são direitos sociais. São direitos sociais que requerem do Estado uma atuação no sentido de limitar aquelas liberdades, no sentido de dar garantias, no sentido de conceder, através de prestações do Estado, ações para diminuir essa desigualdade social. É só você imaginar a seguinte situação: talvez você que está me assistindo aqui, você tenha dinheiro para comprar uma casa. Perfeito, aí você compra uma casa. Mas tem pessoas que não têm dinheiro para comprar uma casa. Pois bem, ter uma moradia é um dos direitos garantidos no artigo 6º como direito social, que é um direito fundamental. Ora, ter moradia é um requisito mínimo de dignidade da pessoa humana. Poxa, se algumas pessoas têm dinheiro e outras não, então eu vou ajudar como Estado essas pessoas que não têm dinheiro a adquirir suas casas. Por meio de quê? De prestações. Então, o Estado, nessa segunda dimensão, ele passa a agir em forma de prestações positivas. Daí nós dizemos que os direitos de segunda dimensão vêm em formas de prestação. Prestação positiva. Se na primeira dimensão o Estado ficava impedido de interferir na sociedade, na segunda dimensão ele já tem que interferir, ele tem que dar prestação. Você já ouviu, deve ter ouvido falar com certeza, Bolsa Escola, Bolsa Pão, Bolsa Farinha, Bolsa Pipoca. Todas essas ações estatais de prestações de auxílio às pessoas que não têm condição de adquirir esses determinados bens, são prestações positivas do Estado. Estão dentro dos rolos de direitos fundamentais de segunda dimensão. Tranquilo? Então os direitos de segunda dimensão são direitos de igualdade, com características sociais e vem em forma de prestações positivas. Eu quero aqui fazer uma primeira orientação para a sua prova. Eles gostam de comparar a primeira com a segunda dimensão. São duas dimensões que possuem pontos bem discordantes, você deve estar percebendo aqui, e que é interessante para a sua prova que você tem isso aqui memorizado. Tranquilo? Terceira dimensão dos direitos fundamentais. A terceira dimensão dos direitos fundamentais é chamada pela doutrina aí da dimensão da fraternidade. Basta imaginar que alguns dos direitos conquistados tanto na primeira como na segunda dimensão tiveram uma aplicabilidade maior em alguns países do que em outros. Se você olhar para o Brasil hoje, olhar para o mundo hoje, você vai verificar que alguns países
possuem um nível de igualdade, um nível de liberdade muito maior do que aquele que nós possuímos no Brasil. Ou o Brasil possui um nível muito maior do que aqueles que existem em outros países, que não tiveram ainda uma evolução nessa conquista de direitos e garantias fundamentais. Ora, os direitos de terceira dimensão, eles vêm com este objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo de compartilhar num sentimento de solidariedade aqueles direitos conquistados num determinado local com outros estados que não conquistaram ainda. E essa questão, eu particularmente acho que vai ser uma questão muito bacana para as provas. Por quê? Por causa do momento que nós estamos vivendo hoje no mundo. Quem não está acompanhando aí a Revolução Árabe que está acontecendo em vários países do mundo? O que as pessoas estão lutando? Pelo que elas estão lutando? Pelo que elas estão brigando? Elas querem garantia de direitos fundamentais mínimos. E um dos direitos mais pleiteados ali, exatamente o direito de participação popular, o direito à democracia. Então, este fenômeno que é influenciado pelos países que já conquistaram esses direitos, ele passa a ser uma característica desta evolução dos direitos fundamentais. Então, a terceira dimensão, ela permite que os países que já conquistaram alguns benefícios compartilhem com aqueles que ainda não conquistaram esses direitos. Então, nós dizemos que são direitos de terceira dimensão, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente, ou então o desenvolvimento da humanidade como direitos de terceira dimensão, direitos que foram conquistados em regiões e que devem ser conquistados por todos os povos da humanidade. Tranquilo? Aqui, nós temos aqui mais uma observação para a sua prova. Se você observar da primeira, segunda, terceira dimensão, nós temos aqui 3 palavrinhas interessantes para que você possa memorizar. Liberdade, igualdade e fraternidade. Os direitos de primeira, segunda e terceira dimensão são iguais ao lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então fica fácil para você memorizar quando você estiver estudando. É só você lembrar do lema da Revolução Francesa. Tranquilo? Temos ainda a chamada quarta dimensão dos direitos fundamentais, que ainda não tem aí um conceito muito pacífico na doutrina. Tem doutrinador que fala de um jeito, tem doutrinador que fala de outro. Mas o que é importante para a sua prova, pelo menos até o presente momento, é que você saiba que existe essa quarta dimensão e que a melhor doutrina tem classificado como a geração da globalização dos direitos fundamentais. Globalização dos direitos fundamentais. Globalização sobre 2 aspectos. Primeiro, sobre uma maior influência em toda a humanidade dos direitos fundamentais. Então, eles ganham um corpo da terceira para a quarta dimensão. Os direitos de quarta dimensão, eles passam a invadir mais ainda as sociedades que não conquistaram. O melhor exemplo, e até que eu já até comentei um pouco, é dessa crise que está ocorrendo com os países ditatoriais, em que a sociedade busca pela democracia. A democracia é um nítido direito de quarta dimensão, porque ela é fruto desse desejo social, desse desejo coletivo de participação popular na vontade do Estado. Então, alguns países conquistaram a democracia, outros não. Aqueles que não conquistaram estão se esforçando para adquirirem uma melhor efetividade desses direitos. No segundo aspecto, os direitos de quarta dimensão também são sustentados pela doutrina como aqueles direitos mais modernos, aqueles direitos que estão em construção, como, por exemplo, o direito à preservação do patrimônio genético, ou então o direito espacial, que são direitos que surgem com a evolução da humanidade, com a globalização, com a queda das fronteiras entre os estados. Esses direitos mais novos que estão em construção ficariam aqui na quarta dimensão dos direitos fundamentais. E por último, nós temos como última geração adotada por parte da doutrina, é a chamada quinta geração dos direitos fundamentais, que consiste apenas na preservação do direito à paz. Direito à paz. O seu maior expoente no Brasil hoje é o professor Paulo Bonavides, e ele entende que o direito à paz, que anteriormente estava no rol da terceira dimensão, ele migra
como um direito tão importante que mereça uma geração só para ele. Então o professor Paulo Bonavides sustenta que o direito à paz ele é o direito fundamental mais desejado por toda a humanidade. No seu discurso, ele sustenta o seguinte: de que adianta termos liberdade, igualdade, fraternidade ou mesmo novos direitos e não termos paz? Então o direito à paz ele é erigido a um direito com importância tal que merece uma dimensão própria dentro da conquista dos direitos fundamentais. Né? Percebe-se, inclusive com a crise ocorrendo atualmente ali no norte da África, né, envolvendo ali a Líbia, que realmente a paz é um desejo constante de qualquer povo, de qualquer lugar deste mundo. Então, quinta dimensão, direito à paz. Não vi cair em prova ainda, mas por ser uma dimensão mais nova, que está sendo sustentada pela doutrina mais moderna, sugiro que você tenha uma atenção especial, porque isso aqui pode ser trabalhado nas próximas provas. Tranquilo? Então vimos aqui os direitos de primeira, segunda, terceira e quarta e quinta dimensão. E aí você tente memorizar da melhor forma possível isso aí. Beleza? Podemos avançar então? Cláusulas pétreas. Primeira coisa, o que são cláusulas pétreas? Cláusulas pétreas, como o próprio nome já te dá a entender, são cláusulas de pedra. São temas que, de tão importantes, eles foram protegidos como uma barreira, como se fosse uma barreira de pedra. E o grande objetivo dessa barreira é impedir que estes temas sejam retirados da Constituição Federal por meio de emendas à Constituição. Então nós temos no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, várias cláusulas pétreas. Então observe na sua tela agora o artigo 60, parágrafo 4º. E você vai perceber que são cláusulas pétreas o princípio federativo, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e, no inciso 4º, os direitos e garantias individuais. Pois bem, os direitos e garantias individuais, e aqui a nossa atenção vai se focar nesta cláusula pétrea, né? Conforme o texto expresso da Constituição, é considerado uma cláusula pétrea. Logo, não se pode retirá-lo do texto constitucional. Direitos e garantias individuais. Eu só chamo a sua atenção para uma questão que já foi cobrada em prova, em que se trabalhou com a seguinte coisa. Falou assim, olha, todos os direitos fundamentais são cláusulas pétreas, certo ou errado? E muitas pessoas falaram certo, né? Falaram certo porque não perceberam a sutileza do peguinha dessa questão. Porque o texto constitucional diz que são cláusulas pétreas apenas os direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais são espécies dos direitos fundamentais. Logo, segundo o texto da Constituição Federal, não são todos os direitos fundamentais que são protegidos por cláusulas pétreas, mas apenas aqueles de caráter individual. E o STF sustenta ainda que serão protegidos por cláusula pétrea ainda que esses direitos individuais não estejam no texto constitucional. Uma questão muito interessante para a sua prova. Apesar deste entendimento já ter sido trabalhado em prova, e é um entendimento mais seguro, que cláusulas pétreas são apenas aquilo que estão previstas na Constituição como sendo cláusulas pétreas, nós temos tanto na doutrina como no próprio Supremo Tribunal Federal uma corrente que entende que a proteção sobre os direitos individuais, no que tange a cláusula pétrea, deve ser estendida a outros direitos fundamentais. Temos julgados no STF que garantem aos direitos sociais, por exemplo, a proteção de cláusulas pétreas. Então é importante você saiba que teria essas duas possibilidades. Nós temos aí no texto constitucional como cláusula pétrea direitos individuais. Mas, segundo a doutrina e parte da jurisprudência, também seriam considerados como cláusulas pétreas outros direitos fundamentais, numa tentativa de ampliação desta proteção para todos os direitos fundamentais. Fica essa observação para você, né, porque já caiu das duas formas em prova. Então, dependendo do nível de prova que você vai fazer, você vai encontrar uma ou outra questão. Tranquilo? Questãozinha bem simples, bem facinha para a sua prova. Beleza? Temos outro tema aqui. Este tema, um tema aí de suma importância para a sua prova, né? É um tema que nós temos dado uma dedicação especial, até porque algumas bancas
têm se dedicado até num aprofundamento maior deste tema aqui em prova, e o que se torna uma questão muito bacana para a sua prova. Diz respeito à chamada eficácia das normas constitucionais. A nossa análise da eficácia das normas constitucionais vai partir do pressuposto daquilo que está escrito, previsto no parágrafo 1º do artigo 5º, o que eu não vou ler com você agora. Primeiro, antes de lermos o parágrafo 1º do artigo 5º, eu quero que você entenda esse instituto. Porque o parágrafo 1º só vai trabalhar com a eficácia das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Mas eu quero antes te explicar o que significa isso aqui, com as suas mais amplas possibilidades, os vários tipos de eficácia, e posteriormente nós vamos analisar o parágrafo 1º do artigo 5º. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é eficácia? Eficácia de uma norma constitucional é exatamente a capacidade que esta norma tem de produzir efeitos. Isso mesmo. Quando eu falo que uma norma constitucional tem eficácia, eu estou querendo dizer que ela produz efeitos. Existe uma classificação primeira do termo eficácia, ou desse instituto jurídico eficácia. Nós temos aí na doutrina 2 tipos de eficácia. Uma chamada de eficácia jurídica. A outra chamada de eficácia social. Mas, Daniel, o que se trata uma eficácia jurídica? Eu digo que uma norma constitucional possui eficácia jurídica quando ela produz efeitos no mundo jurídico. Então, falar que uma norma constitucional tem eficácia jurídica é reconhecer que ela produz efeitos no mundo jurídico. Ora, se eu estou me referindo à eficácia de uma norma constitucional, então já é possível compreender que o efeito que essa norma constitucional tem é como norma fundamental de todo ordenamento brasileiro. Significa dizer que se uma outra norma abaixo da Constituição for produzida e ela, porventura, esteja contrariando o disposto no texto constitucional, o texto constitucional, por possuir eficácia jurídica, vai expulsar do ordenamento jurídico esta norma. Por quê? Falar em eficácia jurídica da norma constitucional é falar que ela tem poder sobre qualquer outra espécie normativa produzida no direito brasileiro. Ficou claro isso aqui? Tranquilo? Isto é eficácia jurídica. A norma constitucional também pode ser classificada segundo a sua eficácia social. E o que significa eficácia social? É a capacidade que esta norma tem de produzir efeitos sociais, efeitos práticos, efeitos na sociedade. É aquele dispositivo constitucional que, quando aplicado, ele produz efeitos imediatos ou efeitos práticos na sociedade. Ficou claro isso aqui? Então, essa é a diferença entre eficácia social e eficácia jurídica. Atenção para o que eu vou lhe dizer, porque isto se torna muito importante para a sua prova. Toda a norma constitucional possui eficácia jurídica. Mas nem toda norma constitucional possui eficácia social. É isso mesmo. Quando eu olho uma norma constitucional, eu tenho sempre partir do pressuposto que qualquer norma que esteja prevista na Constituição, ela possui eficácia jurídica. Ela pode alterar o ordenamento jurídico, ela tem força normativa. Mas nem tudo que está escrito na Constituição vai funcionar na prática, vai possuir a chamada eficácia social. Tranquilo? Então nós vamos ver agora alguns níveis de eficácia social que existem no direito brasileiro. Vamos seguir a classificação adotada pelo professor José Afonso da Silva, que tem sido adotada em provas de concurso público. Não que as outras classificações não possuam a sua relevância ou a sua importância, mas o nosso objetivo aqui é prepará-lo para concurso público. E como nós já dissemos, o nosso estudo ele tem que ser focado. Então a classificação que eu vou passar para vocês é a classificação segundo o professor José Afonso da Silva, que divide a eficácia social em 3 tipos. Eficácia social plena, eficácia social contida
e eficácia social limitada. O que é uma norma constitucional com eficácia social plena? É uma norma com eficácia social plena, aquela que é autoaplicável. Ela possui aplicabilidade automática. Está prevista no texto constitucional, já produz efeitos automáticos. Falar de uma norma de eficácia social plena é também dizer que, além de autoaplicável, ela possui aplicabilidade direta, imediata e integral. E atenção para essas palavrinhas que eu lhe disse, porque eu costumo chamá-las de palavrinhas mágicas de concurso. Então esta é a norma de eficácia social plena. O que é uma norma de eficácia social contida? Norma de eficácia social contida é aquela norma que é autoaplicável, ela possui uma eficácia imediata. É aquela norma que, quando você lê dentro da Constituição Federal, ela produz efeitos. Contudo, estes efeitos poderão ser restringidos posteriormente por outra norma. Eu gostaria de ler um inciso contigo dentro da Constituição Federal, para que você entenda como é que é utilizada esta norma de eficácia contida. Preste atenção neste inciso que vai aparecer na sua tela agora. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Este inciso exemplifica o que é uma norma de eficácia contida. Por que ele diz que por que isso aqui é uma norma de eficácia social contida? Perceba que no primeiro momento ele te dá liberdade de escolha da sua profissão. Ela fala, olha, é livre a escolha profissional. Significa dizer que você pode acordar com 18 anos de idade e escolher qualquer profissão. E aí você sai de casa, né? O seu pai já te deu aquele arroxo, fala assim, ô vagabundo, levanta a bunda dessa cadeira, levanta a bunda do sofá, que agora você nem é estudante, nem é nada. Você precisa começar a trabalhar, vai viver. Aí você acorda e fala assim, caraca, eu não pensei na minha vida, o que eu vou fazer quando crescer? Eu esqueci de pensar nisso. E agora eu vou procurar um emprego. E aí você sai de casa e vai procurar um emprego. E de repente você olha uma lojinha de R$1,99 e tem lá, temos vaga para vendedor. Aí você fala, deve ser legal trabalhar ali. Aí você vai lá, se candidata e começa a trabalhar como vendedor. Eu pergunto, você com 18 anos, você pode trabalhar como vendedor de uma loja? É lógico que sim, não existe nenhum requisito especial. Só que aí você começa a trabalhar naquela loja e fala, não gente, é muito ruim trabalhar aqui, fica com a mão toda suja de dinheiro, o tempo todo dando um troco de R$1,99. Não quero mais trabalhar aqui. Aí você sai desta loja e vai procurar outro emprego. Aí você passa no posto de combustível e vê lá, precisamos de frentista. Ora, que dificuldade ou que requisito a mais seria necessário para ser um frentista? Com todo respeito aos profissionais dessa área. Basta saber pegar na mangueira, abastece o carrinho, tudo tranquilo. Aí você vai lá e se candidata para esse emprego. Beleza, você está lá e você fala, não gente, que horrível, eu fico todo fedidinho. Aí você fala, não, preciso de outro emprego. Você vê um cara passando todo de branco na sua frente e fala, o meu pai falou que ser médico era uma boa opção. Você vai numa loja que vende roupa branca, compra uma roupa branca, compra um estetoscópio, tipo aquele do Paraguai, uma maletinha, chega no hospital da sua cidade e pergunta, olá, ainda fala assim, eu sou o doutor fulano de tal, eu gostaria de operar alguém, você tem alguém para operar? Você pode fazer isso? É claro que não. E por que não? Perceba que, apesar da liberdade que você tem em escolher a profissão, algumas profissões necessitam de um atendimento previsto na norma constitucional, previsto em outras leis. Então, no caso, para você ser médico, é necessário você cumprir o disposto na lei que rege a medicina. Tem que ser formado no curso de medicina, tem que ter o seu CRM. Então, não é uma profissão para qualquer pessoa. Compreendemos? Neste momento, houve uma restrição desse direito. Então, nós dizemos que esta norma é de eficácia contida. Alguns doutrinadores também nominam ela de outra forma. Eficácia restringível ou redutível. Se você ver este termo, se você encontrar na sua prova este termo, são sinônimos de eficácia contida. Atenção para as palavrinhas mágicas da eficácia contida. Norma de eficácia social contida, ela é autoaplicável.
Ela possui também aplicabilidade direta, imediata, mas possivelmente não integral. E é exatamente neste ponto em que vai diferi-la da eficácia plena da eficácia contida. É na integralidade de sua eficácia, de sua aplicabilidade. Tranquilo? Outro tipo de eficácia é a norma de eficácia limitada. Esta aqui, gente, não é autoaplicável. Para que ela produza algum efeito, para que ela funcione, se faz necessário a existência de uma outra norma, ainda que infraconstitucional, que regule seus efeitos. Norma de eficácia limitada não é autoaplicável. Ela possui uma aplicabilidade indireta, também mediata, e sua aplicabilidade é reduzida, tendo em vista depender de outras normas para produzir efeito. Um inciso que retrata muito bem uma norma de eficácia limitada vai aparecer na sua tela aí agora. A proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Eu te pergunto, quando você ler este inciso, você consegue identificar que tipo de incentivo específico a Constituição está querendo dar para o mercado de trabalho da mulher? É lógico que não fala nada. Pelo contrário, a Constituição diz assim, olha, eu quero dar incentivo para o mercado de trabalho da mulher, mas você vai ter que ler isso numa lei. E aí ele te encaminha para uma lei para que você possa pesquisar sobre isso aí. Tranquilo? Gente, quando a norma constitucional te caminha para outra lei, estamos diante de uma eficácia limitada. Eficácia limitada porque ela depende da lei para produzir efeitos. Tranquilo? Este é um exemplo de norma de eficácia limitada. A doutrina ainda classifica a norma de eficácia limitada em dois tipos. Eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo e norma de eficácia limitada de princípio programático. A norma de eficácia limitada de princípio organizativo ou institutivo é aquela que visa organizar ou instituir alguma estrutura dentro da Constituição Federal. Ela é muito utilizada para organizar tribunais e nós temos ainda até para organizar, por exemplo, os ministérios. Quando a Constituição diz, olha, os ministérios serão organizados nos termos da lei. Ou então, a Justiça do Trabalho deverá ser organizada nos termos da lei. É a Constituição dizendo que vai organizar, mas confere a uma lei o dever de fazê-lo. Por isso, organizativo. Temos também as normas de eficácia social limitada de princípio programático. Todas as vezes que você encontrar uma norma de eficácia social que tenha como objetivo introduzir uma norma de proteção social, você está diante de uma norma programática. Este inciso que eu li, o inciso 20 do artigo 7º, é uma norma de eficácia social limitada de princípio programático, porque visa instituir um programa social. É nisso que você difere a eficácia limitada institutiva da eficácia limitada programática. Tranquilo? Feitas essas considerações sobre eficácia, eu consigo agora ler com você o parágrafo 1º do artigo 5º, que aparece na sua tela agora. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Pois bem, quando eu leio este parágrafo 1º, eu te pergunto, que tipo de eficácia a Constituição quis dizer que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem? Parabéns para quem conseguiu fazer a conexão com a nossa análise. Quando ele diz que tem aplicação imediata, ele está querendo dizer que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais ou são de eficácia plena ou são de eficácia contida. Isso mesmo. Aí você pode estar pensando, não é, Daniel? Mas você acabou de ler um direito fundamental que tem eficácia limitada. Como é que fica este problema? Eu sigo a Constituição ou eu sigo a prática? Muita atenção. Se porventura cair na sua prova a cópia do parágrafo 1º, você não tenha dúvida, marque correto. Por quê? Porque ele está copiando a literalidade da Constituição, sem problema algum. Entretanto, sou examinador, aquele examinador feito em laboratório que quer te sacanear. Ele objetivar te pegar, saber se você estudou mais e falar assim, olha, todas as normas de direitos fundamentais ou são de eficácia plena ou contida. Você vai marcar o quê? Errado. É lógico que está errado. Por quê? Porque apesar da Constituição
querer que todas sejam de eficácia plena ou contida, na prática, nós vamos encontrar inúmeras normas e direitos fundamentais que têm eficácia limitada. Então, muito cuidado com essa questão na sua prova, porque ela já foi cobrada desse nível.